Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e no programa de hoje vamos falar sobre o Alzheimer. A doença é o tipo mais comum de demência no Brasil e no mundo e acomete pessoas a partir de 65 anos. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou nesta semana um remédio para tratar a doença e o fármaco, chamado de Aduhelm, é o primeiro que promete retardar a progressão da doença, que leva à perda de memória e de outras funções cognitivas. Quem fala com a gente hoje para explicar sobre a doença e sobre esse novo medicamento é a doutora Cláudia Suemoto, professora da disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica da FMUSP. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada pela participação. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença e também a do Dr. William Rezende do Carmo, neurologista especializado em distúrbio do movimento e do Alzheimer. Doutor, bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pelo tempo conosco. Deixa eu começar perguntando para a doutora Cláudia, então, o que é exatamente o Alzheimer e como essa doença se manifesta no organismo humano? Bom, como você bem mesmo disse, ela é o tipo mais comum de demência. E demência são alterações que a gente chama cognitiva, envolve memória, alteração de raciocínio, linguagem, que são graves o suficiente para atrapalhar as funções, a funcionalidade de um indivíduo, né? O aparecimento normalmente é detectado principalmente pela família, pelas pessoas que convivem com aquela pessoa que está doente. No início da doença, alguns pacientes têm insight. Uma terceira fonte de informação sobre o início da doença acaba sendo até aquele clínico que acompanha o paciente por muito tempo e consegue perceber que ao longo do tempo alguma coisa mudou na cognição do paciente. Seriam algumas percepções assim discretas, como a pessoa começar a se esquecer de alguns nomes, do rosto, a identidade de algumas pessoas? Quais são alguns sinais assim na prática que até familiares podem ficar atentos para saber se isso está acontecendo dentro de casa com alguém? É exatamente isso que você falou, esquecer fatos recentes, com a progressão da doença você começa também a esquecer fatos mais antigos, né, da história biográfica da pessoa, reconhecimento, acaba havendo reconhecimento de alteração de reconhecimento de familiares e amigos também, né, E, além disso, tem uma dificuldade de lidar com finanças, de administrar a própria medicação. Pouco a pouco a pessoa vai perdendo realmente as funções no qual ela tinha mais facilidade. E é uma doença que parece que é muito difícil para quem está ao redor do paciente também, né? Para quem tem que lidar com a situação, inclusive psicologicamente, né? Porque as pessoas ficam muito tristes de verem uma pessoa que ama estando nessas condições. Muitas vezes parece, Dr. William, que o próprio paciente não tem tanta noção daquilo que está vivendo. A partir de um diagnóstico de Alzheimer, quais são os tratamentos que existem atualmente? O que é feito? Bom, de tratamento medicamentoso para a primeira fase é utilizado medicamentos inibidores da acetilcolinesterase, tipicamente donepezila, rivastigmina, galantamina. E estes tratamentos atuais, eles não freiam a evolução da doença, eles não param a evolução, eles ajudam a minimizar alguns sintomas da doença, mas não impede a progressão. Para a fase moderada em diante, já tem a aprovação da memantina, que também ajuda em sintomas e aí sim minimiza um pouco a morte de alguns neurônios por conta da toxicidade do glutamato. E, além disso, tem sempre os tratamentos de suporte dos sintomas que vão aparecendo, desde depressão, apatia, agitação, insônia e assim por diante, que a gente vai podendo fazer o tratamento. Esse é o tratamento medicamentoso, mas sempre tem também outros aspectos do tratamento, como a atividade física, treino cognitivo, nutrição e assim por diante. Terapia ocupacional, estimulação magnética transcraniana e assim vai. Tem bastante ajuda, né, para tentar com que a pessoa, com que o paciente tenha uma qualidade de vida o melhor possível dentro das condições, né? Doutor, muitas pessoas, muitos brasileiros sofrem com Alzheimer?
Sim, o Alzheimer é uma doença muito prevalente, ela está presente com o envelhecimento da sociedade. Quanto mais velha a sociedade se torna, maior a proporção de pessoas com doença de Alzheimer. E essa proporção ela é crescente, ela nos últimos anos só aumenta, porque está ocorrendo um fenômeno de envelhecimento da sociedade. Já é grande e vai ficar maior ainda. Nos países desenvolvidos, isso já é um problema de saúde pública. Sim, imagino. Agora, doutora, e esse medicamento que a gente comentava aqui, que os Estados Unidos aprovaram, de que forma já se sabe aqui no Brasil como ele funciona, quando ele deve chegar por aqui também? Como são esses nomes que a gente ainda está tentando se familiarizar do medicamento? Então, o nome genérico é aducanumab, né? Eu acho que, complementando o que o William disse, essa medicação anticolinesterásica, a memantina, ela não é específica, a gente acaba usando para todos os tipos de demência, né? O aducanumab, ele é específico da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer se caracteriza pelo acúmulo de duas proteínas no cérebro, que é a beta-amiloide e a proteína tau, e o aducanumab, ele age especificamente removendo a proteína beta-amiloide, né? Hoje em dia a gente consegue medir isso em pacientes vivos através de um exame de medicina nuclear que marca a deposição de beta-amiloide, e esse estudo causou bastante esperança pelo fato de que, visivelmente, os pacientes que o tomaram tiveram remoção dessa proteína no cérebro, né? Sobre a possibilidade de ter essa droga no Brasil, ainda é um pouco cedo. Acho que agora a gente está bastante acostumado aí com a história das vacinas do Covid a entender um pouco da liberação de uma nova droga. Então, ela primeiro passa por um estudo clínico, né, no qual se testa comparado com placebo, e depois a liberação de um órgão como o FDA nos Estados Unidos já foi liberado na segunda-feira, e o Brasil vai ter que passar pelo mesmo processo no sentido de ter a liberação da Anvisa. A gente não tem uma previsão, a princípio, divulgada pela agência. Tem que esperar um pouquinho mais, né? Doutor William, já se tem uma ideia de quanto deve custar esse medicamento? Os que já existem são caros, ou é um tratamento que geralmente o plano de saúde cobre, ou o governo? E também, especialmente falando do Aduhelm, doutor, o que o senhor já ouviu falar sobre o remédio? Ele está também em torno de polêmicas um pouquinho ainda? Sim, o Aduhelm, ele está envolvido num monte de polêmicas. Ele não é a primeira vez que ele tentou ganhar a liberação do FDA. Ele já tinha sido aplicado em 2015, não foi aprovado. Foi tentado de novo no final de 2020, não foi aprovado. E agora que foi aprovado, porque eles viram que em subgrupos específicos de um estudo mostrou que com doses altas ele tem esse benefício de mais ou menos 20% de retardo da evolução dos sintomas clínicos. E foi um estudo que deu positivo e outro não. O estudo EMERGE foi o que deu positivo, que mostrou a evidência de que ele funciona, e o outro, o ENGAGE, não mostrou. E em ambos mostraram que ele limpou as placas beta-amiloides, mas o benefício clínico mesmo de mostrar que o paciente não está evoluindo foi em um. Bom, muitos pesquisadores e muitos cientistas independentes tiveram muitas opiniões diferentes, dizendo que não tem evidências ainda suficientes para dizer que ele tem uma eficácia clínica, ou que ele realmente vai retardar os sintomas da doença de Alzheimer. Ele mostrou que ele realmente limpa a placa beta-amiloide, mas não ainda está tão claro que ele vai fazer o efeito clínico desejado, justo porque teve um estudo que mostrou, o outro não. Mas ele foi aprovado porque é uma doença, Alzheimer é uma doença de relevância populacional, pela gravidade da doença e pelo tanto que ela é presente, o tanto que ela é importante na sociedade, eles conseguiram uma liberação acelerada no FDA. É parecido com a liberação emergencial, igual das vacinas do Covid.
que foram liberadas de maneira emergencial, mesmo que ainda não tivesse o registro definitivo. Isso ainda está condicionado a ter mais estudos para realmente ratificar se o medicamento ele funciona ou não. E ainda é uma grande questão, ele funciona para fases extremamente precoces da doença de Alzheimer. E bom, e tem outro ponto polêmico também, que é um medicamento caro. Até onde que eu vi, ele vai sair $50 mil ano. O que é, aqui no Brasil, em termos cambiais de hoje, é mais de R$250 mil ano. E eu nem tenho noção se isso vai ser coberto ou não por seguradoras, por plano de saúde. Por que será esse valor, hein? Teria algum componente no remédio que é muito difícil de conseguir, raro? Não, o valor é porque é uma tecnologia nova e é um medicamento biológico. A gente tem vários outros tratamentos que são caros, tanto quanto ou até mais. Mas a grande questão é que esse é um tratamento muito prolongado, é um tratamento que vai vir e ser contínuo por anos. E provavelmente ele é caro assim porque está no começo. E à medida que for passando o tempo, vai tendo uma demanda maior, cai os custos de produção, depois chegam concorrentes e o preço vai cair. Mas inicialmente, infelizmente, é normal de ser um custo mais elevado mesmo. É tipo de remédio que, na minha opinião, era que ser de graça, mas as farmacêuticas têm o seu trabalho também, precisam lucrar, os seus funcionários. Doutora Cláudia, o paciente que está no estágio inicial do Alzheimer, é possível reverter o quadro ou o Alzheimer é uma doença irreversível, seja lá qual for o estágio que o paciente esteja? Hoje é uma doença irreversível, né? Então, só uma informação mais impactante: a doença de Alzheimer, as demências estão entre as 10 principais causas de óbito no mundo, mas é a única que a gente não sabe nada, né? Não tem nenhum tratamento eficaz para cura, né? E a gente sabe alguma coisa de prevenção, que a gente pode falar mais para frente, mas em termos de reversão não existe nenhuma possibilidade. Eu acho que é por isso que houve muita pressão das sociedades de cuidadores, de familiares de Alzheimer, para que essa medicação fosse aprovada. Por enquanto, né? Tá certo. Doutora falou sobre prevenção. Vamos falar agora, então. Existe algum tipo de tratamento preventivo para Alzheimer? Tem como se proteger, ter hábitos desde cedo para tentar evitar o surgimento da doença, doutora? Bom, eu acho que a gente tem que pensar, como toda doença crônico-degenerativa, a gente tem que pensar ao longo prazo, tá? Existem alguns trabalhos científicos mostrando vários fatores que são modificáveis e que, aparentemente, prevenirão, né, a abordagem adequada deles, prevenirão novos casos de demência. O primeiro deles é a educação, né? Eu acho que isso tem que ser uma prioridade de política pública, não só por todos os benefícios que a educação traz para uma sociedade, mas também porque ela diminui a incidência de demência, novos casos de demência no futuro. E a educação desde a primeira infância, adolescência, quanto mais a pessoa estuda, mais resistência às lesões do Alzheimer ela tem. Esse é um ponto. Outro ponto em termos de prevenção que é bastante claro pelos estudos é o controle de fatores de risco cardiovascular, como pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto, tabagismo, inatividade física, principalmente quando esses fatores eles são tratados, ou seja, quando eles são controlados, na meia-idade. O que é meia-idade? De 40 a 65 anos, né? Então, quando a pessoa está na fase adulta, se ela fizer isso, ela vai diminuir, se ela controlar esses fatores, ela vai diminuir o risco de demência 20, 30, 40 anos depois. Então, é um plano de longo prazo e que teria que ser realmente abordado do ponto de política pública. Bom saber. E, doutora, é uma doença que geralmente acomete as pessoas mais velhas mesmo? Então você falou acima de 65 anos, realmente é o pico, né? Então, a partir dos 65 anos aumenta o risco de forma exponencial. Então, para trazer alguns números, é estimado que a prevalência seja por volta de 3% aos 65 anos e ela dobra a cada 5 anos, a ponto de ser por volta de 40% aos 80 anos, né? Então, você vê que a idade é, com certeza, o principal fator de risco não modificável para ter demência. Porém, existem casos que começam mais cedo, a gente chama de doença de Alzheimer pré-senil, é super raro e tem um componente genético muito forte.
O que a gente aprendeu muito sobre a demência de Alzheimer pré-senil foi de um cluster familiar na Colômbia, no qual foram descritos alguns genes associados à doença de Alzheimer pré-senil, que é uma doença que tem a deposição das mesmas proteínas, mas acomete pessoas mais jovens de uma forma mais agressiva. São doenças complicadas, né? Doutora, e agora, diante da pandemia, os pacientes de Alzheimer já foram vacinados? Quais os cuidados que os familiares têm que ter? Alguns especiais nesse período com o paciente? Bom, eu imagino que todos tenham sido vacinados, inclusive agradeço bastante essa pergunta. É uma população vulnerável, infelizmente a gente observou uma alta mortalidade em instituições de longa permanência, né? Essas populações têm sido vacinadas e acho que vocês têm acompanhado a queda, né, do número de óbitos nessas populações mais vulneráveis. Então, quem não foi, por favor, exerça seu direito de ser, é muito importante. E, além disso, o que a gente tem observado em relação aos pacientes que já têm demência, principalmente os pacientes com mais demência moderada, grave, é o outro lado da moeda. Além do maior risco, né, por ser uma população idosa, de ter a doença causada pelo coronavírus, o isolamento social também tem sido um pouco complicado para essas pessoas, né? A falta de interação social tem implicado, a gente tem observado na clínica e também tem aparecido alguns estudos mostrando isso, o aumento de sintomas de depressão, agitação, bastante sintomas neuropsiquiátricos na população com demência, principalmente mais moderada a grave. Certo. Dr. William, quando um paciente é diagnosticado com o Alzheimer, todos da família acabam tendo que mudar um pouco a sua rotina, o seu estilo de vida? Doutor, é possível deixar, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer sozinha em casa? Ela precisa sempre de companhia? E os objetos à disposição dos móveis na casa? É preciso muitas adaptações? É preciso, e isso tudo vai depender do nível que está a doença. Para estágios bem iniciais, a pessoa continua seguindo a vida dela normal, e tanto que muitas vezes nem os familiares percebem isso. E é comum o pessoal às vezes atribuir que idoso facilmente esquecer é normal no idoso, e tanto que eles continuam vivendo a vida normal e ainda sem maiores modificações na casa. Mas, à medida que a doença vai evoluindo, é como se fosse fazer uma recapitulação das idades, só que ao contrário. O cérebro vai evoluindo e vai precisando cada vez de mais cuidados. E, às vezes, é uma supervisão, às vezes é mudança de objetos, retirada de coisas que possam ser tóxicas, às vezes é colocar uma câmera dentro da casa para que outras pessoas possam perceber, às vezes um localizador que ajuda a ter uma localização geográfica do idoso para que ele não se perca. Quando ele sai de determinado perímetro, aí toca um alarme de que o idoso está perambulando por fora da casa, numa central, e avisa os filhos. Ou às vezes chega um ponto que vai precisar de alguém mesmo cuidando dele, igual como de uma criança que não pode ficar sozinha em casa. E depois como de um bebê, que precisa de cuidados integrais o tempo todo. E, olho, né? bem, 24 horas. O que determina isso é fundamentalmente o estágio de evolução da doença e a percepção e o suporte todo que o paciente tem, tanto da família como de estruturas da sociedade. E isso tem que ser uma decisão em conjunta do médico, da família e às vezes até o paciente participando também. Tá. Doutora Cláudia, a partir do diagnóstico do Alzheimer, é possível que a pessoa viva ainda muitos anos? É possível viver com Alzheimer e com qualidade de vida? Bom, isso é bastante variável, né? A partir do momento, vamos supor que a gente diagnostica o paciente numa fase leve, a gente já chegou a observar sobrevida de 15 anos ou até mais, às vezes, depende do quando foi feito esse diagnóstico e também da qualidade de cuidado, isso influencia bastante na sobrevida. Eu acho que existem evoluções muito heterogêneas, como para qualquer doença crônico-degenerativa, e ela
uma parte dessa heterogeneidade, é claro, a doença de Alzheimer, por mais que seja causado por duas proteínas que a gente já conhece, ela acaba tendo manifestações muito diferentes de pessoa para pessoa, em termos de gravidade, etc. Mas eu acho que uma coisa que influencia bastante, nesse momento é o que a gente mais pode fazer, é, claro, ter um bom cuidado médico, mas buscar bastante informação sobre a doença, buscar bastante, tem várias organizações não governamentais, como a Abrasa, aqui no Brasil, que dá bastante informação, bastante troca com outras famílias também acometidas, para aprender a lidar com o problema. É uma coisa nova, aquela pessoa que você ama e que está na sua casa com esse problema provavelmente vai ter um comportamento e uma evolução que é inesperada, então é importante que você busque a maior parte possível, a maior quantidade possível de informação para aprender a lidar com o problema. Isso muda bastante também a qualidade de vida do paciente e da família. Tá, e a senhora falava agora há pouco, então, sobre a Abrasa, uma pessoa que tem, então, a partir de já o diagnóstico de um paciente na família, começa a procurar quais tipos de informações? Tem sites específicos, locais específicos para atendimento de Alzheimer? Então, a gente depois talvez poderia disponibilizar, mas a Associação Brasileira de Alzheimer, a Abrasa, ela tem núcleos, né, de reuniões em muitas cidades brasileiras. Aqui na capital tem mais de um núcleo, inclusive em São Paulo. Tem um site que as pessoas podem entrar e procurar informações, mas dentro do possível. Agora, claro, com a pandemia não sei exatamente como está sendo, mas antes você tinha reuniões presenciais que você trocava com outras famílias. Uma época a gente fez isso em Limeira, no interior do estado de São Paulo, a gente fundou a Abras lá, e é sempre uma ONG no qual tem um profissional de saúde, mas o protagonismo é da família que tá envolvida com esse problema. E o amor, hein, Dr. William, ele conta muito também na hora do tratamento? A gente falava de atendimentos alternativos, como, por exemplo, fazer atividade física, quem sabe uns passeios, ouvir música, quem sabe musicoterapia. Musicoterapia pode ajudar o paciente. E o amor do próximo conta muito? Sim, com certeza. O paciente, ele vai perdendo capacidade semântica. Tudo que envolve, às vezes, a comunicação verbal, que tenha um conteúdo semântico mais complexo, ele vai tendo essa dificuldade de compreender e até mesmo de se expressar. Mas a linguagem do afeto, ela permanece, e permanece por muito, muito, muito tempo. E a linguagem do afeto é um tratamento. Eles percebem e eles lembram, eles até chegam a lembrar, às vezes não está lembrando de nada, de questão de horas, mas lembra de carinho, lembra de um gesto bom, como também lembram de uma raiva, de algo bem forte, negativo, que passou com eles. E isso conta muito. E, bem, só lembrando de uma outra coisa, que, voltando à questão da prevenção, a Academia Americana de Neurologia está recomendando para que sejam feitos rastreios cognitivos a partir dos 60 anos de idade, para toda e qualquer pessoa. E existem várias formas desse rastreio, desde testes clínicos realizados pelos próprios médicos, como alguns exames laboratoriais, que possam já antecipar o diagnóstico para que o diagnóstico não seja numa fase tão avançada. E também de outros elementos que afetam também, por exemplo, o risco de evolução de uma doença degenerativa, como avaliações do sono, porque pessoas que dormem mal, que dormem pouco, têm sono fragmentado, que têm uma baixa densidade de sono de ondas lentas, também têm maior chance de desenvolver. E essa cultura de também fazer uma checagem do cérebro, eu acho que é um dever que os médicos, neurologistas, os geriatras têm que começar a trazer para a sociedade. Os cardiologistas conseguiram convencer que todo mundo fazer um check-up cardíaco faz as pessoas viverem mais. Agora, as pessoas estão vivendo mais. E agora está na hora de fazer check-ups do cérebro, fazer uma rotina de avaliação do cérebro para tentar manter ele em ordem, verificar elementos que possam propiciar o desenvolvimento de uma demência
e até mesmo diagnosticar mais precocemente, que é quando a gente vai poder fazer alguma coisa. Bacana. Porque seja qual for o tratamento que vier para doença de Alzheimer, ou qualquer outra demência, ela não vai funcionar depois que os neurônios já morreram, depois que o cérebro já se desfez. Isso, seja qual for o tratamento que vá modificar a evolução da doença, ele tem que ser aplicado precocemente. Quanto antes diagnosticado uma doença, sempre melhor, não? Doutora Cláudia, também a gente falava sobre carinho, apoio familiar. Existem casos de pacientes com Alzheimer que acabam sendo abandonados pela família, sofrendo maus tratos, porque requer bastante esforço cuidar de um paciente nesse quadro. Sim, eu acho que existem, né? E acho que toda vez que isso acontecer deve ser denunciado. Eu acho que a gente sempre tem que frisar isso, porque acontece, a população com Alzheimer é uma população vulnerável, né, porque a gente já discutiu aqui muitos dos sintomas e acaba não havendo, né, essa possibilidade de identificação dos maltratos e da denúncia que usualmente ocorre quando o idoso tem a cognição preservada. E além dos maus tratos, seja físico ou psicológico, as duas formas são relatadas, existe também a negligência, né, que é simplesmente não cuidar de uma pessoa que necessita ser cuidada, né? Eu sempre acho que um dos caminhos para resolver isso é a informação. De repente você tem uma pessoa que você estava acostumada, que tenha uma certa independência e tem uma personalidade, aquilo tudo muda. Muitas vezes você age de um jeito, não por maldade, mas por falta de informação. Eu sempre prefiro acreditar nisso. Então, por isso que eu friso muito a necessidade de um familiar buscar ajuda, não só médica. Médica é uma peça pequena nessa história, mas de outros profissionais de saúde e também de familiares que sofrem do mesmo problema. Perfeito. Doutor, no último caso, existem locais de internação, clínicas, casas de repouso em que médicos, enfermeiros têm treinamento especialmente para atender casos de Alzheimer? Sim, e não creio que tem que ser pensado como algo de último caso, de que isso como se fosse abandonar o idoso. A pactuação do cuidado de um idoso vulnerável, de um idoso com demência, não é fácil, não é simples. Muitas vezes, aqui na clínica, a gente faz reuniões familiares junto com o assistente social para ajudar a como costurar e a pactuar o cuidado daquele paciente. Porque também não é fácil aqui no Brasil ter essas responsabilidades. Muitas vezes isso cai sobre a mulher, cai sobre a filha, ou às vezes uma nora, e muitas vezes sobrecarrega um só da família e não é dividido de uma maneira mais igualitária, e que é uma questão de cultura. Por exemplo, quando eu estive na Alemanha, eu ficava impressionado como que o alemão tem um espírito pragmático. Chega num estágio da doença que o idoso o vovô precisa de cuidado profissional. O alemão vira, eu não sou profissional, ele precisa de cuidado profissional, então vou levar ele para o profissional. Eles não têm muito drama com isso. E aqui a gente tem mais, porque nós somos um povo mais próximo, mais agarrado, e que tem essa visão de que uma instituição é como se fosse abandonar. E não é isso. E existem instituições que são muito boas. Tem instituições que pessoas que estão ficando idosas e não têm uma rede familiar assim tão forte, ou nem sequer têm familiares, elas próprias mudam para lá para poder estar vivendo num ambiente que tenha mais recursos e até mesmo mais pessoas para interagir. Isso tem que ser visto como um recurso a mais, não como uma falta de recurso. E também não ter uma visão tão preconceituosa, que talvez de antigamente tinha muito essa visão de ser um depósito de idoso, de local que ficavam pessoas literalmente abandonadas. Mas à medida que a sociedade está envelhecendo, as pessoas demandam
esses serviços. Elas demandam serviços de melhor qualidade, de cuidados para pessoas de terceira idade, desde locais com lazer, com serviços de saúde, com alimentação adequada, com atividades adequadas para pessoas daquela idade, e etc. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Tem que se preocupar em encontrar um lugar legal e pensar no que deve ser o melhor para o próprio paciente, eu acredito, não? E é isso, e se informar, essa é a grande mensagem do programa de hoje, além da gente ter falado, claro, do remédio, novidade no tratamento do Alzheimer, a importância de se informar para o bem de todos, do paciente com Alzheimer, dos familiares, de todos que estão próximos. O nosso tempo voa por aqui, mas valeu muito a pena a nossa conversa, o nosso bate-papo. Deixa eu agradecer a doutora Cláudia Suemoto, que é professora da disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica da FM USP. Doutora, obrigada pelo seu tempo conosco, volte outras vezes. Muito obrigada. Nós que agradecemos também ao Dr. William Rezende do Carmo, neurologista especializado em distúrbio do movimento e Alzheimer. Doutor, foi um prazer, viu? Obrigada pelo seu tempo conosco, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. É isso. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. É claro que a gente agradece a sua companhia também, companhia de sempre. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje do nosso programa. Se quiser rever essa e outras entrevistas, já sabe, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço a todos e até a próxima. Saúde.